Nesse vídeo eu vou falar sobre o diodo. Vou começar aqui com alguns elementos, né? Porque o diodo, a gente utiliza de uma característica de alguns elementos para poder construir ele, né? E, se possível, fazer um dispositivo que ora haja corrente elétrica, ora interaja ali no circuito como um circuito aberto e ora como um curto-circuito. Então, o que a gente colocou aqui na tabela periódica, né? A gente pode ver alguns elementos, não nessa ordem, né? Acredito que o silício está entre o carbono e o germânio. Ele possui características desses dois, certo? Ele está no meio termo. Enfim, não vou entrar muito em questões químicas, até porque eu não sei. E vou tentar não falar nenhuma besteira aqui. Então a gente tem o silício, o carbono e o germânio. No começo, os semicondutores eram feitos com germânio. Deixa eu ver se eu tenho aqui aberto. Então a gente tem aqui, esse aqui é um PDF, né? Não diria que é um livro, chamado Museu dos Transistores. E aqui mostra alguns transistores. Apesar de a gente estar falando de diodo, o transistor ele também usa uma conexão, ligações ou junções NP, certo? Que a gente vai ver aqui daqui para frente. Mas olha só, a gente tem aqui um cristal de germânio, certo? Germânio aqui também. Enfim, germânio e os modelos vão se seguindo aí. Vamos voltar lá pro desenho. Então, a gente no começo tinha o germânio, mas depois viu que era mais interessante. Isso aí é interessante de pesquisar. Por que a gente usa o carbono? Por que a gente não pode usar o carbono? Por que a gente usa o silício, né, e não o germânio, como usava antigamente? Por que a gente não poderia usar o alumínio ou o galho no lugar do boro na hora de fazer dopagem, certo? Enfim, são pesquisas interessantes de serem feitas. Então, como é que se dá? Então a gente tem um silício, ele tem 4 elétrons. Esses aqui são os elétrons na camada de valência, são os elétrons mais externos, né, que vão fazer aquela parte da conexão elétrica com outros compostos, certo? Também são responsáveis, os elétrons de valência também são responsáveis por dizer se o átomo ele ou não, se ele conduz ou não eletricidade, certo? Porque ele é mais externo, então ele tem aquela relação de band gap, de se tem energia suficiente para poder transitar na rede, né? Então são elétrons importantes. E aqui, olhando para o átomo, por exemplo, vamos fazer algumas conexões de silício. Eles fazem ligações covalentes, são metais, né? O silício, inclusive, ele é na verdade um semimetal, né? Então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se a gente tiver aqui outros silícios vizinhos, esses outros silícios vão ter também os 4 elétrons. E como a ligação é covalente, o que vai ocorrer vai ser que vai haver um compartilhamento de elétrons entre esses dois aqui, de forma a formar um octeto, né? Vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, assim como o gás nobre ficando num estável. Então aqui já vou contar, aqui tem 1, 2, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu fez os compartilhamentos e agora eles estão com 8 elétrons na camada de valência. Legal. Aí vamos supor que a gente tenha uma rede, né? Um metal, vamos supor que a gente tem uma barra aqui, de forma figurativa, de forma bem figurada. A gente tem aqui silício e eu vou fazer o seguinte, eu vou dopar. O que é dopar? Eu vou colocar ali vamos começar aqui com boro ou fósforo, tá? Deixa eu colocar boro ou fósforo ali, jogar ali no meio ali da rede e deixar com que eles façam as conexões. Qual que vai ser o comportamento? Sabendo que o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência e o boro tem 3. Então vamos lá. A gente chegou a um momento, né, que a gente tinha aqui o boro, só que o boro ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então ele vai fazer conexões, vamos lá, com o silício aqui, com esse silício daqui e com esse daqui. Então aqui ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vamos lá, fazer devagarzinho, melhor, né? Então ele tem 3 elétrons. A gente vai ter 1,
2, 3. Eu vou vir cá com esse elétron do silício, esse elétron do silício aqui de cima e esse elétron do silício aqui de baixo. Então, note que ele está precisando ainda de 2 elétrons. Ele vai precisar com esse aqui, mas vai ficar faltando um elétron. E esse um elétron que está faltando, a gente chama de lacuna. Então, formou-se aqui uma lacuna, que era para ser preenchida, só que como o boro só tem 3 elétrons na camada de valência, ele vai ficar sem essa conexão. Vai ficar faltando um elétron ali. Então, a gente chama de lacuna. Para o caso do fósforo, o que ocorre? A gente tem as conexões aqui com outros silícios. E aqui a gente tem o fósforo. O fósforo ele tem 5 elétrons de valência. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos fazer as conexões aqui com silícios vizinhos. E aqui. Faltou um elétron. Esse um elétron ele vai ficar aqui. Então aqui a gente tem excesso de elétrons. Excesso de elétrons. E aqui a gente tem uma lacuna. Ou seja, falta de elétrons, tá? Que a gente poderia dizer como sendo carga positiva, certo? Então, a gente vai falar o quê? Que aqui, se a gente tiver um material que ele está, um material de silício, ele está com muitos fósforos, ele está dopado com fósforo, a gente chama ele de N, porque ele tem excesso de elétrons. E quando ele tiver excesso de lacunas, a gente chama ele de P, certo? Então, indo aqui agora para se a gente pegar esses dois compostos e colocarem eles em contato, né, um aqui com N, um aqui com P, o que vai acontecer? Bom, aqui tem excesso de elétrons e aqui tem excesso de lacunas. O que a gente pode pensar? Então os elétrons daqui eles vão se mudar para cá. Só que uma coisa que ocorre é que se você tem um composto que ele é N, ou seja, ele tem excesso de elétrons, ele ainda vai ter como carga secundária, assim, né? Vou dizer assim, carga primária dele é os elétrons, excesso de elétrons, e a carga secundária dele, né, ou partícula secundária dele, vai ser ainda as lacunas. Então, ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte, que majoritariamente ele possui excesso de elétrons, mas ele também possui um pouco, né, de lacunas. O que eu estou querendo dizer? Existe também lacunas no material N. E o que ocorre? Quando você tem elétrons saindo da região N e indo para a região P, você está deixando você está aumentando a quantidade de lacunas ali, certo? Porque se você tem majoritariamente elétrons e você tem uma pequena porcentagem de lacunas, que eu vou chamar de H, e você está diminuindo a quantidade de elétrons e a quantidade de lacunas está ficando igual, então aqui vai ter que chegar uma hora que essa conta vai ter quase a mesma quantidade, certo? Ainda que tenha majoritariamente quantidade de elétrons, mas o que ocorre aqui, nessa região aqui os elétrons vão começar a se mudar para cá. Saiu todos os elétrons que estavam nessa região aqui. Então quem vai ficar aqui vai ser as lacunas que estavam presentes nesse P, nesse N, esse material N. Então, aqui vai ficar as lacunas que são secundárias do N. O mesmo vai ocorrer com P. Os elétrons estão se mudando para cá, para essa região aqui. E no que eles estão se mudando, as lacunas que são majoritárias no P vão começar a ser preenchidas, ficando os elétrons, porque também no P eles possuem elétrons secundários, né? Elétrons que estão na rede, secundários ali, e esses elétrons vão começar a ser predominantes nessa região aqui. Então a gente começa a ter uma região negativa aqui, certo? Deixa eu colocar a mesma quantidade. O que vai ocorrer vai ser que nessa região vai haver um campo elétrico nesse sentido aqui, né? Convencional, que é saindo da parte positiva e indo para a parte negativa. E nisso, essa região que a gente acabou de criar aqui, a gente chama de região de depressão.
E é por isso que nem todos os elétrons da minha região N vão se mudar para a região P, porque essa região de depressão ela faz com que os elétrons eles parem de migrar de uma região para outra. Note que este campo aqui elétrico, alguns elétrons vão se mudar, de fato, mas vai chegar uma hora que quando o elétron for tentar, quando for tentar se mudar, as forças que atuam sobre ele vai ser nula, né? Ou seja, ele quer ir para lá, mas existe esse campo elétrico aqui da região de depressão, certo? Que vai agir sobre ele, de tal forma que ele vai ficar na região N, certo? Beleza. Deixa eu colocar aqui o N, o menos e o mais, né? Para mostrar onde está ali a quantidade majoritária de cargas. Beleza. Então, se a gente fosse colocar esse componente dessa forma num circuito, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que isso aqui vai agir como um circuito aberto. Porque não vai claro que na ausência de um potencial sobre esse meu elemento. Se eu só pego e faço ele assim, ó, coloco ele aqui assim, não vai ter movimento de cargas, certo? Não vai ter movimento de cargas. Vai ter movimento de cargas ali até a região de depressão ser constituída, né, ser criada, e depois vai cessar porque os elétrons vão parar de circular. E agora, o que a gente quer, beleza, então isso aqui está agindo como sendo um circuito aberto. Como que isso aqui vai agir como um circuito fechado, né? Ou o que vai ocorrer se a gente colocar aqui agora uma diferença de potencial? Bom, então vou colocar aqui um VD, esse aqui a gente já pode chamar de diodo, então vou colocar uma tensão no diodo, certo? Vamos pegar aqui, ó, conectar aqui uma bateria, algum gerador de tensão aí, né, fonte. Opa, aí, VD. Então a gente tem uma queda de tensão daqui para cá. Vamos ver o que vai acontecer. Então tem esse VD aqui. Eu sei que se minha queda de tensão está daqui para cá, né, ou seja, está da minha direita para minha esquerda, então esse campo, esse potencial gera um campo no sentido da esquerda para a direita, certo? Ou seja, para a direita. E esse campo ele tem o mesmo sentido do campo da região de depressão, ou seja, esse campo está reforçando a não passagem de elétrons. Mas se eu mudo aqui o sentido da minha diferença de potencial, fala que agora está nesse sentido aqui, o meu campo elétrico ele vai agir nesse sentido aqui, meu campo elétrico externo, né? Ou seja, o que não é da região de depressão, ele vai agir da direita para a esquerda, fazendo com que agora os elétrons eles comecem a ganhar força, né, por assim dizer, e comecem a conseguir ultrapassar essa região de depressão. É como se estivesse acontecendo aqui um E, né, agora sendo denotado pelas cores aqui, menos um E, e eu estou diminuindo aquele campo elétrico na região de depressão, fazendo com que os elétrons consigam circular naquele meu circuito, certo? Então os elétrons começam a ganhar força, eles conseguem passar para essa região de pressão, e existe uma diferença de potencial e eles voltam a circular aí, certo? Então é assim que ocorre o diodo, assim que funciona o diodo. É necessária uma diferença de potencial nos seus terminais para que ele consiga interagir ali no circuito como um circuito fechado, certo? Então, o que a gente pode dizer mais aqui? O modelo do diodo é esse. É assim que ele funciona, claro que de forma simplificada, é bem complexo, existem diversas equações que modelam esse circuito, demonstrar a equação do diodo não é algo tão simples, né? Existe uma certa física ali, semicondutor difícil, mas a equação que modela ele, se não me falha a memória, é essa daqui, certo? Ou seja, é um modelo exponencial. E trabalhar com modelo exponencial é um pouco difícil, porque a gente entra numa equação não linear, né? E, bom, por isso que a gente fala que os transistores, os diodos, são
componentes não lineares, né? Por causa dessa equação que tem um exponencial ali. E isso dificulta demais a análise, né? A gente consegue fazer por interações as soluções, né? Ou métodos numéricos. Mas costuma usar alguns modelos. Por exemplo, o diodo a gente pode tratar ele dessa forma, né? Mas antes vamos criar aqui um símbolo, né? Para que a gente possa simbolizar o diodo. O que ocorre então é que os elétrons estão passando de N para P, elétrons, né? Mas a corrente convencional que a gente toma é o movimento de cargas positivas. Então, o que a gente tem? O símbolo que a gente usa para o diodo é essa daqui. Para você saber qual que é o sentido da corrente, é só você olhar. Existe essa barreirinha aqui, né? Que pode pensar que se o elétron fosse vir para cá, se a corrente fosse nesse sentido, essa aqui ia barrar eles, mas nesse sentido aqui ele passa, certo? Tem aqui como se fosse um play, né? De passa para cá, mas se for vir para cá tem essa barreira aqui. E aí, então, se a gente for pensar aqui, os elétrons eles passam de N para P, só que a gente está falando da corrente convencional, ou seja, então a corrente na verdade ela passa de P para N, né? E então aqui a gente tem o P e aqui a gente tem o N, certo? Quem que é o cátodo? Quem que é o anodo? A gente pode recorrer aqui a etimologia das palavras, né? Cátodo tem correlação de para baixo, né? De, acho que cata, a terminação odo tem relação com o caminho. Então, o cátodo vai ser aquele que vai ser o negativo. E aqui vai ser aquele que é o positivo, certo? Esse para baixo, ele tem relação com menos. Enquanto o anodo, ele tem relação com de para cima. E pode ser com relação até o mais, certo? Eu vou fazer um corte aqui para poder trazer essa etimologia da palavra aqui, às vezes tentar ficar mais claro, apesar de ser um assunto que a gente trata na química, né? Bom, já coloquei aqui. Então a gente tem cátodo do grego cátodos, de kata vem de para baixo, certo? Ou através, caminho ou via. E anodo, onde a corrente entra. E a corrente entra em anodo, que é o P, né? Vem do grego anos, para cima. Ou através significa... Que estranho, né? Aqui os dois. Significa caminho da via, ou da via, certo? Então tá aqui, trouxe aqui de forma rápida. Deixa eu dar uma diminuída aqui, deixar em canto aqui. Vamos voltar para cá. Então esse aqui é o símbolo do nosso diodo, tá? O P aqui é o anodo e o N é o cátodo. Então, acho que por esse vídeo era isso que eu queria falar. Eu vou... por esse vídeo tá bom. A gente falou aqui do diodo e tal, algumas coisas. Existem alguns modelos que eu posso pincelar aqui. Existe um modelo de tensão constante, porque na prática o diodo ele precisa de uma tensão para ele começar... Então, essa tensão aqui no diodo, ela precisa ser, por exemplo, o valor... Vamos supor que ela seja 0,5. E o diodo ainda não está conduzindo. Mas com 0,7 o diodo está conduzindo. Significa que o diodo ele precisa de uma queda de tensão, uma região, precisa vencer a região de depressão quando tiver 0,7 volts. Certo? Então tem que ter uma tensão ali. Então muitas das vezes a gente pode usar alguns modelos. A gente pode usar aqui, corrente no diodo, tensão no diodo. Quando a tensão era 0,5 ele não conduzia. Então até 0,5 não conduzia, mas 0,7 conduzia. Então era zero a corrente. E depois começou a conduzir, né, infinito. Certo? Foi aqui no 0,7 volts. Então existem alguns modelos aí. O modelo que eu falei que era exponencial, ele já tem um tratamento diferente. Ele vem algo assim, ó. Aqui era um valor desprezível, mas do nada ele começa a conduzir aproximadamente 0,7 ou 0,8 que a gente toma, dependendo da literatura que você tome. Nos exercícios você vai ter que tomar algum valor, né? Existe um modelo ideal, aquele que vai conduzir. Existe também a região
Por exemplo, tá. E se eu colocar uma tensão naquele sentido que eu estava falando, o campo elétrico gerado vai ter o mesmo sentido da região de depressão. Mas existe um diodo Zener, que ele atua justamente nesse com essa tensão aplicada, ou seja, tensão que seria a contrária do diodo normal, que é o diodo Zener. E aqui a gente chama de breakdown, né, que ele ocorre a ruptura, certo? Ele começa a conduzir. Se aumenta tanto o campo, começa a conduzir. É até estranho, né? Mas ele começa a conduzir. Existe uma utilidade. Pode parecer que não, mas existe uma utilidade nesse diodo. Ele pode controlar a tensão, certo? Enfim, limitar, né? Então, de diodo é isso. Falamos aqui um pouco da construção do diodo. E ficamos por aqui.